Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José como defensor e protetor dos moribundos. Entre as muitas graças que Deus concedeu a José, uma das mais singulares foi a que se refere aos desafortunados moribundos e agonizantes. O santo demonstrava uma tal compaixão por esses infelizes e deles não se afastava, por saber dos grandes perigos a que estavam sujeitos nos últimos instantes de suas vidas, quando o demónio tudo faz para ganhá-los e conduzi-los ao sofrimento eterno. O anjo avisou José, em seu sono, sobre esses perigos todos que ameaçavam os agonizantes e sobre a necessidade que eles apresentam em ser auxiliados e amparados nesses seus últimos conflitos na vida. À medida que José conjecturava sobre esse aviso, Deus introduzia em seu coração um grande compadecimento e uma imensa caridade para com as pessoas nesse estado. Havendo Deus destinado o santo como defensor e protetor dos agonizantes, desejou que ele exercesse tais funções, inclusive durante a sua vida terrena, com o máximo de amor e caridade para com eles. Tão infelizes, fazendo com que José entendesse muito bem as necessidades das pessoas em seus últimos instantes de vida, dos quais, entretanto, dependeria uma eternidade de felicidade infinita ou de eternas misérias e amarguras. Esses motivos o levaram a ter imenso desejo em ajudar os moribundos, e ele se utilizava de tudo o que conhecia no atendimento dessas pessoas em agonia. Permanecia durante horas ajoelhado junto a eles, suplicando para que Deus lhes concedesse passagem amena e feliz desta vida para outra e para que eles repousassem então serenamente no seio de Abraão. O santo não sossegava ou descansava ao saber que alguém se encontrava em tal estado e se aplicava em suas súplicas para que Deus atendesse às suas necessidades naqueles difíceis momentos. Estando por acaso presente, não se afastava até que aquelas pessoas chegassem ao fim da sua vida, animando-as sempre para que confiassem na misericórdia divina e resistissem às tentações do demónio. E os que iam morrer se sentiam instantaneamente confortados e consolados com aquela assistência que o santo lhes dava, fazendo com que fossem significativamente diminuídas as forças do mal, através de todas as preces que realizava. Deus concedeu a José a graça de que as pessoas que ele confortasse nesse estado não morreriam por completo, mas sim seriam endereçadas em parte para o limbo, em parte para o purgatório. José estava ciente desse facto e muito se alegrava com isso, agradecendo ao Senhor essa tão grande concessão. O demónio se enfurecia sobremaneira, vendo essa tão grande caridade exercida por José para com aquelas pessoas. Certa noite, entre as muitas que ele havia passado junto à cabeceira de doentes, o demónio lhe apareceu, com aspecto horrível e aterrorizante, e o ameaçou para que ele desistisse de seus intentos e daquela sua assistência aos agonizantes. José, intimidado com aquele horroroso acontecimento, recorreu a Deus solicitando sua ajuda. Isso fez com que o demónio desaparecesse. O santo permaneceu em preces, durante as quais ouviu a voz do Senhor que o animava a não temer e a prosseguir na caridade que fazia com aqueles pelos quais tinha tão grande compaixão. Animado por essa voz interior, o santo desenvolveu ainda mais esse seu sentimento caritativo e continuou a ajudar aquelas pessoas por meio de fervorosas orações. E se sentiam muito felizes e confortados aqueles aos quais era permitida a presença de José por ocasião de suas mortes. Felizes, pois, se libertavam dos assaltos de Satanás e suas almas eram enviadas para bons lugares através das muitas preces do santificado José. Entretanto, em razão também dessas suas obras piedosas, o santo passou por inúmeros aborrecimentos e perseguições por parte de pessoas instigadas pelo demónio.
Todavia, ele jamais desistiu dessas práticas, que muito compraziam a Deus e que tantos auxílios levavam ao seu próximo, sendo que seu anjo frequentemente lhe falava a esse respeito. Em uma das muitas aflições de José, em razão dessas perseguições que lhe eram feitas, o anjo lhe falou mais uma vez durante seu sono e lhe disse que, da parte de Deus, ele deveria dar continuidade a praticar esses atos caritativos, mesmo porque o Senhor prometia conceder-lhe uma extraordinária graça por ocasião de sua própria morte. Embora não lhe tivesse sido dito qual fosse essa graça tão especial, o fato é que foi realmente extraordinária, pois a José foi permitido morrer no convívio de Jesus e de Maria, em meio à sua amorosa assistência. Embora o santo não soubesse do que se tratava, muito se animou com o aviso do anjo e continuou praticando aquelas ações, dela jamais desistindo, mesmo quando perturbado por alguma ação do demônio que muito se esforçava em prejudicá-lo. No entanto, jamais o conseguiu, pois o santificado jovem era animado e fortalecido pela graça divina, e como essa ação agradasse muito a Deus, José se empenhava todo e não permitia a pessoa alguma que o desviasse daquela sua obra executada, que era para a glorificação de Deus e para o bem do seu próximo. Algumas vezes acontecia que o anjo o avisava da necessidade de algum moribundo em termos de suas preces, e ele então se ajoelhava e orava, pedindo a Deus que socorresse aquele pobre agonizante, e não cessava de rezar até que não se certificasse de que ele daria essa ajuda pedida. Muitas vezes o anjo advertia sobre o elevado número de pessoas que morriam por toda a eternidade, e isso o entristecia muito, a ponto de passar aquele dia inteiro chorando amargamente, sofrendo por não estar presente à morte de todas as pessoas e por não poder então ajudá-las. Nessas ocasiões voltava-se para Deus e lhe solicitava que enviasse logo o prometido Messias, para que ele livrasse a todos da escravidão de Satanás e que resgatasse todas as pessoas por meio da redenção. Quando assim aflito e perturbado seus pais lhe perguntavam quais as causas das suas aflições, ele lhes respondia, franca e humildemente: choro pela irreparável perda de tantas almas que foram criadas por Deus, para que ele as conduzisse ao eterno repouso. Todavia, elas, por suas próprias culpas, acabam por perder-se. Satanás tem um grande domínio sobre os homens e por isso devemos rezar muito para que ele tire o demónio do seu domínio, para que todas as almas fiquem libertadas da tirania daquele feroz dragão. Tais palavras eram ditas com o máximo de sentimentos e compaixão, e seus pais acabavam por chorar juntamente com ele, suplicando também para que Deus enviasse logo o prometido Messias. José frequentemente pedia a Deus pela saúde dos pecadores, obstinados, à beira da perdição, solicitando que ele lhes restituísse a pedida saúde, para que pudessem ser perdoados de seus pecados e fossem então salvos. Para obter essa tão grande graça, José passava dias inteiros em orações, muitas vezes acompanhadas de prolongados jejuns. E raramente acontecia que o santificado jovem não fosse atendido, sendo tudo realizado de forma oculta, para que aquelas pessoas de nada ficassem sabendo, unicamente através da manifestação de Deus. O Senhor muito se comprazia com tais orações e pedidos de José, e com a grande caridade que ele tinha pelos moribundos. Deus não deixava de atendê-lo e de confortá-lo, através da alegria divina, fazendo com que seu espírito usufruísse de grande doçura a ponto de repetir o que havia dito o rei Davi. Minha carne e meu coração podem desaparecer. Deus é uma rocha dentro de mim e é minha felicidade eterna. Salmo 72, versículo 26. O santo, com plena alegria, realizava jejuns prolongados, porém completamente saciado com o Espírito de Deus, de cujo amor estava-se repleto e totalmente preenchido. Mais uma vez, partilho convosco um pouco da história de José. Da vida de José contada a esta freira, Maria Cecília Bade.
que é que eu posso falar depois de ler coisas tão maravilhosas acerca do que fazia José? Enquanto pessoa preocupada, ainda nesta vida terrena, com quem estava na agonia da morte, com os moribundos, aqueles que estão prestes a morrer. Hoje em dia esta preocupação quase que acabou. As pessoas, quando pensam que vão morrer ou estão próximas a morrer, geralmente vão para os hospitais e acabam por ficar ali, morrendo ali. Por vezes sem um padre, sem alguém a lhes dar uma mão, sem alguém a rezar nos últimos momentos das suas vidas. Quando as pessoas morriam em casa e tinham a graça dos familiares buscarem um padre nesses últimos momentos, quão maravilhoso era esse momento em que essa pessoa tinha um apoio, neste momento em que ela era assaltada pelo demónio, porque neste momento em que ela ia decidir o destino final da sua alma. Quando Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, ela pediu muitos jejuns e penitências, porque iam muitas almas para o inferno, porque não havia quem rezasse por elas. Esta mensagem de Nossa Senhora, ainda para cada um de nós, e lembro muito porque São José se preocupava tanto com quem estava para morrer. Por que Nossa Senhora dizia que muitas almas vão para o inferno? Muitas dessas que não aguentaram o que padeceram nos seus últimos momentos, na sua agonia. Não tiveram um padre à sua beira. Não tiveram ninguém a rezar com elas. Não tiveram ninguém a pedir por elas nesses últimos momentos. Quantas vezes as pessoas vão já em estado muito grave para os hospitais e as pessoas dizem que, olhe, se a sua saúde restabeleça, que ele volte vivo para casa. Mas é preciso também que alguém diga: rezemos neste momento em que ela está entre a vida e a morte, em que ela vai decidir o seu destino eternamente, talvez, mesmo que ela sobreviva, se ela vai fazer uma operação de risco de vida ou não, se ela vai para uma viagem em que pode acontecer algo muito perigoso, ou mesmo se ela está com uma doença grave e já está desenganada pelos médicos. Por que não rezarmos por essa pessoa, para que ela se fortaleça, para que ela tenha São José ao seu lado? Rezemos a São José. Se alguém dos vossos amigos, dos vossos familiares, das pessoas que convivem convosco na vossa casa, estiver em estado grave, estiver com uma doença grave, estiver, como que se diz hoje em dia, à beira, entre a vida e a morte, rezemos para que essas pessoas tenham coragem, tenham força, tenham perseverança na verdadeira fé, para que nos seus últimos momentos São José esteja com elas. Não esqueçamos desta missão de São José. Não esqueçamos de Nossa Senhora e os pedidos que ela fez em Fátima. Tu que és devoto, Nossa Senhora de Fátima, também tens que ser devoto de São José. São José apareceu a 13 de outubro. Quando Nossa Senhora apareceu a 13 de outubro, em que houve aquele milagre do sol, o verdadeiro milagre estava-se a passar. Para os 3 pastorinhos, quando Nossa Senhora apareceu. Mas não só ela apareceu São José, como menino Jesus ao colo. Apareceu Jesus abençoando o mundo, São José abençoando o mundo. Apareceu São José porque a devoção de São José, a vida de São José é um ensinamento para nós. São José ainda em vida rezava pelos moribundos. Então, se és devoto de São José, reza pelos moribundos. Se és devoto de Nossa Senhora, reza pelos moribundos. Porque São José teve a graça de morrer com Jesus e Maria ao seu lado. Tenhamos coragem. Teremos
vontade de servirmos alguém neste estado de agonia, neste estado de quase morte. Peçamos, rezemos, lutemos com aquela pessoa, para que ela no derradeiro momento da vida possa ir para Deus, ser salva eternamente e não acontecer aquilo que Nossa Senhora disse aos 3 pastorinhos. Vão muitas almas para o inferno, porque não há quem reze por elas. Então rezemos. Rezemos muito, como devotos que somos de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.